Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2. Diz assim: meus irmãos, Tiago 3, verso 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Ouviram aqui? Todos tropeçam. Então ninguém nessa vida fica sem tropeçar. Em muitas coisas. Se alguém, olha só, tem algo aqui que é importantíssimo a gente não tropeçar. Se alguém não tropeça no falar, nas palavras, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Verso 4: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Timóteo aqui faz uma pergunta. Timóteo, meu irmão, meio-irmão do Senhor Jesus. Este mês Deus me deu um tema para a série, e o tema da série de mensagens é Renova-se. Nós estamos no mês de setembro, onde chamamos Setembro do Renovo, aonde a natureza troca de fase, chega, sai, acaba o inverno e chega a primavera, a estação em que as flores dão as cores na natureza. Os seres humanos era para estar muito acostumado com a renovação, mas nós não estamos. Na natureza, os animais migram de lugares para o outro, do norte para o sul, do leste para o oeste, porque eles entendem que é necessário para a sobrevivência se movimentarem, se renovarem. O salmão, ele nasce lá onde nasce a fonte, corre para o oceano, vive no oceano, e ele volta para dar mais vida aos seus filhotes. Os velhos lá morrem e a natureza ela se renova. É um ciclo de renovação sem fim. Nós aqui que estamos no segundo culto, né, vocês vão aqui ouvir algumas coisas, e eu peço que seja assim mesmo, porque eu acredito que a repetição é que leva à perfeição. A vida é assim, de tanto que a gente repete, acaba entrando. Tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que... Tomara que seja assim nos nossos corações, às vezes duros, aonde ouvimos e a palavra não entra. Jesus falou que muitos iam ver, mas não iam enxergar. Muitos iam ouvir, mas não ia adiantar nada, porque são corações como lugar rochoso, que não cabe a palavra. E eu peço a Deus que a gente esteja nesse lugar aqui, não meramente para marcar uma escala, porque a gente divulgou que ia ter o culto, não, mas que seja um lugar de renovação de vidas aqui dessa noite. Peço que seja a começar em mim, a entender que é um mês profético nas nossas vidas, não como uma moda, um jargão, uma palavra positiva. Eu não penso que a palavra por si só, sem unção de Deus, sem o rema
de Deus, ela surte algum efeito. A palavra, ela tem que encontrar um lugar de vida dos nossos corações para gerar vida. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando que o varão perfeito é aquele que não tropeça nas palavras. Ele classifica aqui as palavras como um empecilho, é como pedras, que quando você fala, ela pode servir de ponte para você ligar um lado ao outro, para você fazer transições, ou você pode lançar pedras que pode ser de tropeço para você, ou tropeço para as pessoas que estão caminhando para você. Você aí em casa, todos nós que estamos aqui no templo, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. O perfeito que Tiago diz, não é uma pessoa sem pecado, mas é uma pessoa que encaixa, que está pronta para as situações da vida, por isso que ele diz, o varão perfeito é aquele que não tropeça nas próprias palavras, assim como o marido perfeito é aquele que sabe usar a palavra certa para a esposa, na hora certa, porque tem hora que não podemos falar com as nossas esposas, tem hora que a gente tem que falar o que deve, e tem hora que a gente tem que se calar. Por quê? Dependendo do dia, meu amigo, você que está em casa aí, nesse sofá, abençoado, cuidado para você não ser apanhado em uma cilada, e ao invés da sua palavra soar como rosas, ela pode soar como uma pedrada, porque dependendo da hora, dependendo de alguns dias então especiais, né, para algumas que né, pode soar como uma pedrada, aí você sabe como é que é, né? Pedrada vai e pedrada volta, aí você pode falar, mas eu não disse nada, você que pensa que não disse nada, ela vai guardar aquele negócio ali por anos, e vai um dia falar assim, naquele dia, tal hora, era um domingo, uma tarde, você estava vendo o jogo do seu time, e naquela hora você falou aquilo, você vai falar, sabe o quê? Poxa vida, mas eu nem me lembro disso, mas tem aquele ditado certeiro, que quem bate não esquece, mas quem apanha nunca esquece. Você nem sabe que bateu, mas as palavras são assim. Então por isso que Tiago está falando, cuidado com o que você fala. Esposas, também cuidado com o que você fala com o seu maridão também, porque às vezes sua palavra pode soar como um botão daquele botão vermelho, aquele negócio de detonação, de destruição, e você não sabe, porque às vezes ele sofreu algo na vida dele, lá quando era criança, ou quando era adolescente, para as mulheres também é assim, e às vezes uma palavra que a gente lance, pode soar como uma detonação. Então o Tiago está falando isso, o perfeito varão é aquele que sabe usar bem as palavras, não é? Falei aqui de uma ilustração que é real, essa ilustração, um casalzinho muito novinho, que namorou muitos anos, e casou, foi para a noite de núpcias, e aquela moça foi fazer uma brincadeira na noite de núpcias com seu agora esposo, aquela brincadeira mais picante, mais íntima, e aquele moço, ele tinha algo na vida dele, que não soava bem, e ela apertou o botão vermelho de destruição, porque aquele moço tinha algo que ninguém sabia, ela tocou, acabou com a noite, acabou com a semana, acabou com a lua de mel, voltaram todos para casa. Por quê? Porque a palavra no lugar errado, no momento errado, ela tem poder de destruir, mas uma palavra certa, uma palavra no momento certo, uma palavra lançada com palavra de vida, naquele momento certo, tem o poder de abençoar e não de amaldiçoar. Então, meu irmão, tenha muito cuidado com as palavras. Esse mês eu vou começar falando das palavras, da renovação, a começar nas palavras, porque a gente renova guarda-roupa, a gente renova a cor de casa. Lá em casa a gente está renovando um pouquinho a casa, está fazendo agora, ela falou do cantinho do café, a gente tem que se virar para fazer um cantinho do café, tem que pintar a parede, botar um quadro, aquelas coisas bonitas. A gente está renovando algumas coisas dentro de casa. Tem gente, eu tenho certeza que renovou algumas coisas nessa pandemia. Tem gente que renovou, estou vendo que eu conheço pessoas aqui muito próximas, eu já vejo que tem gente aqui que renovou a cor do cabelo, tem gente aqui que renovou a cor da unha, renova também a roupa, renova o guarda-roupa. Você sabia? Eu também não sabia. Ô Gilberto, você sabia que a gente renova a pele em 3 quilos de pele por ano? A pele a moça vai limpar aqui o santuário, vai tirar 1 quilo de pele velha aqui. Por quê? Porque Deus está dando pele nova para nós. Deus é Deus de renovação, mas a gente não está acostumado com renovação. Sabe o que vai acontecer depois do culto? Você vai ficar falando a mesma porcaria depois do culto, você vai ficar com a mesma porcaria de vocabulário depois do culto, você vai falar a mesma coisa. Sabe aquele tipo de parente que está num negócio, ele fala a mesma piada há 50 anos, cara, a mesma
mesma coisa, parece um disco furado que não sai, a lamuriação, parece que está no muro, tem gente que parece que vem para um lugar desse, você fala, está tudo bem, não, está tudo ruim, está uma prova, mas está nessa prova há 20 anos, pelo menos muda de prova, cara, muda de prova, de problema, cara, para falar falar um negócio ruim diferente, mas só fala o ruim todo igual. Então tem que mudar. Gente, o Espírito Santo hoje está mandando falar aqui hoje que tem renovação hoje na sua vida, a partir de dentro de você para fora, cara. É assim que funciona. As coisas têm que sair de dentro. Por isso que Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente tira do tesouro aquilo que é ruim ou aquilo que é bom. Então, meu irmão, vamos tirar do tesouro que a gente tem dentro da gente coisa boa, palavra de amor, palavra de perdão. Sabe aquela pessoa que te massacrou, que te pisou na cabeça? Sabe aquela pessoa que botou o joelho no teu pescoço e te tirou o ar? Hoje ainda você vai marcar aquela pessoa no Instagram, no Facebook, você vai marcar ela e você vai lançar uma palavra de bênção na vida dela e vai falar, essa semana vai ser uma bênção na sua vida, você vai ganhar 10 por 1 nessa semana, porque eu estou profetizando bênção na sua vida. Porque a palavra ela tem poder de amaldiçoar, mas ela também tem poder de abençoar. Ah, mas o que me fizeram, o que lançaram para mim, meu irmão, lançaram muita palavra de maldição sobre minha vida também. Eu também já devo ter lançado muita palavra de maldição, às vezes sem saber, ou às vezes até sabendo, porque tem hora que você também já está cheio, sua paciência já se esgotou. Mas preste atenção, meu irmão, nós não somos guiados pelos instintos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem que te detonou por palavras? Você vai abençoar aquela pessoa. Você vai ouvir Satanás rilhar os dentes. Porque Satanás está esperando o quê? Você pagar com a mesma moeda. Satanás é assim. Jesus não. Jesus é diferente. Jesus não paga com a mesma moeda. Jesus, ele diz que é para dar outra face. Aí tem gente que acha que é o seguinte, mas você é um palhaço. A outra face, não sabe nem fazer exegese. Jesus está falando o seguinte, o crente, ele dá outra face, porque ele é resistente, porque ele não arrega. É isso que Jesus está falando. Bate aqui de novo, bate aqui, está te detonando, e você dá, é igual o Rock Balboa, aquele filme Rock, e apanha. Eu nunca vi o Rock assim, ele apanha, tem 12 assaltos à luta, ele apanha, meu filho, os 11 assaltos, um pedaço dos 12, e o treinador, não sei se você já viu o Rock 3, ele está com a bola, e apanhando, e ele fala, o treinadorzinho, aquele coroinha, falava assim, está tudo azul, porque tem hora que você apanha tanto, que você está vendo tudo escuro, tá aquela faixa preta, piscando luz para tudo que é lá, você está quase caindo, e o treinador falava, está tudo azul, vou jogar a toalha, e o Rock só falava, não joga a toalha não, porque se jogar a toalha, você já sabe que já era, né? Se o treinador jogar a toalha, acabou o negócio. Ele não joga a toalha, chegou a cara toda deformada, vou jogar a toalha, está tudo azul, não enxergava nada, o olho fechado, tudo fechado, está tudo azul, que está tudo azul nada, sabe como é que é? É aquele momento que você está apanhando, você não vê nada, você não escuta nada, você só está apanhando do diabo, e o treinador está falando, vou jogar a toalha, e ele falou, não joga a toalha não joga a toalha não, e é assim meu irmão, igual o Rock Balboa, pai da gente, mas chega uma hora que Deus dá uma tremenda virada na nossa vida. Por quê? Porque a nossa força não vem da terra, a nossa força não vem de homem, a nossa força vem do Senhor, vem do alto. Detonaram você com calúnia, com fofoca, falaram de você aquilo que nem conhece sobre você, não andam com você, não sabe da sua dor, não sabe do que você viveu. Meu irmão, não interessa. Podem falar da roupa que você veste, meu irmão, pode falar do sapato que você está calçando, pode falar da cor do seu cabelo, meu irmão, podem até falar do jeito que você fala, podem falar o que quiser de você, o importante é o que é falado de você no céu. Deus olha para os anjos e está falando, olha lá, servo bom, servo fiel, servo valente, bateram numa face, mas ele deu a outra, ele não desiste. Ah, se eu fosse andar por aquilo que falam, se eu fosse viver hoje com 55 anos, pelo que eu ouvi quando era criança,
mas todo dia. Da mesma maneira que tem Satanás no pé do seu ouvido dizendo: está vendo, cara, você é enganação, você não é nada, está vendo aí, você não vai chegar, você é esquisito, você não dá certo, só notam os outros dão certo, você dá errado. A voz do diabo. E às vezes ele pega a boca emprestada dos outros, te detonam, mas saiba que você tem uma voz também dentro de você que diz: filho, filha, escute o que eu estou dizendo. Você é Israel de Deus, você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que eu estou fazendo na sua vida. Não importa. Isso que Tiago está falando. É importante, querido, a gente tomar conta das nossas palavras, porque elas nos aprovam ou elas nos reprovam. Elas apontam para onde a gente está indo, igual um navio. As palavras que a gente diz, está dizendo muito para onde você está indo. Como um navio que pode estar indo na direção certa, mas pode estar indo para os rochedos. Para onde que você está indo? Com essas palavras, com essa maneira de viver, dizendo todo dia, espraguejando, criticando, amaldiçoando o prefeito, o presidente, os políticos, pastores, autoridades, parentes, reclama de tudo. Minha mãe uma vez, ela falou, muito humilde, mas uma coisa assim que ela falou, e eu falei: rapaz, é muito top. Ela disse: não reclame, clame. Você entendeu isso aqui? Pare de reclamar, comece a clamar. Pare de falar para Deus dos seus problemas, fale para os seus problemas sobre Deus. Muda tudo. Pare de olhar os defeitos do seu marido e falar, não vai adiantar. Não vai adiantar você ficar falando direto para ele: você é assim, sabe por quê? Porque isso não adiantou até hoje, não vai adiantar. Você, marido, não para de falar e criticar sua esposa. Pare de criticar os seus filhos. Filhos, parem de criticar os seus pais. Hoje é dia de você mirar e fazer com que a sua boca seja a boca de Deus. Deus fez o mundo usando muitas palavras. Satanás usou uma para destruir a criação. Aí Satanás, ele pensou o seguinte: está vendo? Com uma só palavra eu destruo o que Deus teve muito trabalho de fazer. Porque Satanás falou para Eva o quê? Foi assim que Deus disse. A palavra de maldição é assim. Uma palavra de maldição é assim. Não precisa de muitas palavras. Uma criança, ela é igual um radar. Ela capta, ela tem um poder de captar aquilo que machuca, que guarda a vida inteira. Por isso que temos que ter cuidado, ser boca de Deus. Eu erro muito, demais. Deus tenha misericórdia de mim, que eu saiba usar as palavras, que desse púlpito aqui nunca saia palavra de maldição, só palavra que gere vida nesse lugar. Por quê? Porque as pessoas que aqui adentram, elas já entram arrebentadas pelas palavras lá de fora. Então, querido, onde você está no teu negócio, projeta a vida com palavras, na vida do seu cliente, na escola, seu ministério, em todos os lugares. A língua te coloca na direção certa ou errada. E então isso quer dizer que suas palavras denunciam a direção que você está indo. Mude suas palavras, mude o seu destino. Muda. Eu tenho certeza que vai mudar, assim como muda o rumo do navio, o pequeno leme. Tiago diz que é como uma língua. É hora de mudar. Hoje ainda, as pessoas que te conhecem,
você vai mudar. Antes você falava para depois pensar, agora você vai pensar para depois falar. E eu vou pensar o quê? Usando a minha história? Não posso, porque se eu for buscar na minha história, o que eu vou falar vai ser complicado, porque vai vir cheio de quê? Cheio de más lembranças. Quando eu for falar, sabe por qual filtro vai passar? Pelo filtro chamado Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem é o timoneiro? É o timoneiro que guia o barco. O leme é uma peça, mas quem guia é o timoneiro. A língua é um membro, mas quem domina esse membro é o Espírito Santo na vida do crente. Não são os nossos instintos. Terceiro lugar, renovar a língua. A palavra é importante, porque a língua tem poder para abençoar ou amaldiçoar, para criar ou destruir, para dar vida ou matar, aproximar ou afastar, abrir ou fechar, animar ou desanimar. Quando Satanás deformou a criação com uma só palavra, ele pensou, a criação já era, o homem já era. Olha o que Deus faz. Deus fez a criação pela palavra. Satanás destruiu a criação pela palavra. E Deus salvou a humanidade pela palavra. Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Isso quer dizer, Jesus é a palavra, e Ele é a palavra de vida, Ele é a palavra de perdão, Ele é a palavra de salvação, Ele é a palavra de regeneração, Ele é a palavra que vem sobre a sua vida hoje, e pega aquilo que Satanás destruiu pela palavra de maldição, e o Verbo da vida vem hoje e faz tudo de novo pela palavra que se chama Jesus. Quando Ele entra na nossa vida, aquilo que Satanás destruiu, com uma só palavra, Jesus também refaz tudo de novo, porque Ele é o Verbo. Você está compreendendo aqui como que é importante a palavra? Você fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. Tem gente que fala pouco, mas tem gente que fala muito. Tem gente que fala sem pensar. Tem que falar pensando primeiro. Eu hoje estou meditando o seguinte: Senhor, será que eu preciso falar menos? Fala comigo, Senhor, porque tem hora que o silêncio fala mais do que 1000 palavras, muito mais. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Deus, Ele quer renovar o nosso interior, a começar pelas nossas palavras. Palavras são o som dos sentimentos. Palavras são assinaturas que o tempo não apaga. Suas palavras falam mais sobre você do que dos outros. Você anotou isso aí? Você tinha que ter anotado. Você tinha que anotar na sua Bíblia e ler isso todo dia. Porque depois você vai sair daqui, você vai para casa. Quando você fala mais sobre você, porque suas palavras falam sobre você e pouco dos outros. Quando eu critico, eu estou falando de mim. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando de mim. Mas quando eu elogio alguém, quando eu abençoo alguém, também estou falando de mim também. E isso começa a mudar. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus fica à procura. Quando Ele vê uma fonte de bênção, Ele derrama a bênção. E você vai ver as coisas começarem a mudar. E encerro dizendo que as palavras, elas têm poder, você já sabe disso. E eu quero terminar aqui citando o profeta Ezequiel. Quando Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre o vale de ossos secos, antes disso, Deus disse algo para Ezequiel. Sabe o que? Deus pegou Ezequiel, levou ele para um vale de ossos, diga comigo, ossos secos, diga, ossos secos. Levou ele lá para o vale e fez ele andar ao redor do vale. Isso quer dizer o seguinte: mostrou para Ezequiel o seguinte, que nós nessa vida, nós estamos em meio a vale de ossos secos,
família, parente, muitos que já estão até mortos, situações que já acabaram. Aí Deus pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos poderão viver? O que ele diz? Tu sabes, Senhor. Aí Deus fala algo para Ezequiel que é a chave para você. Quem quer pegar a chave hoje? Deus diz algo para Ezequiel que para mim foi a chave do sermão. Não sei nem se eu disse aqui no outro sermão. Antes dele falar assim, profetiza ao vale. Antes, ele falou assim: diz para o vale, diga a estes ossos, ouvi a palavra do Senhor. Olana, te pergunto, mortos escutam? Claudete, ossos podem ouvir? Não. Deus não falou assim: igual às vezes eu falo lá com Simone, pega o sal e pega o óleo e vamos orar. Vamos jogar sal e óleo nesse troço aí que Deus vai desfazer. Deus não falou isso para Ezequiel. Deus falou o seguinte: manda eles ouvirem. Porque, meu irmão, a sensação que eu tenho é que às vezes eu estou falando para pessoas que não querem ouvir, de uma geração surda. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Não importa se você acha que você fala e ninguém te escuta. Não importa que você ache que com quem você está falando são como ossos secos. Hoje você vai aprender o seguinte: não importa o quão estão secos, não importa o quão estão mortos, o que importa é que Deus mandou eles ouvirem. Você está entendendo aqui? Antes de Deus mandar ele profetizar, Deus mandou os ossos ouvirem. Quem pegou isso aí? Nesse exato momento, você está nesse culto, você que está em casa, prepara a profecia que vai sair da sua boca, porque quando você chegar no meio daquele vale de ossos secos, Deus já mandou eles ouvirem o que vai sair da sua boca. Preste atenção com isso, porque o que vai sair da sua boca, eles vão ouvir. E não vai sair palavra de morte, vai sair palavra de vida. Escute aqui, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele falou ouvi a palavra do Senhor, os ossos ouviram e houve um rebuliço naquele cemitério. Foi osso se juntando com osso, estava osso longe de outro osso, tinha osso que estava já em pó, mas todos eles tiveram que ouvir a poderosa palavra do Senhor. Quem é você? Não importa. O título que você tem? Não importa. Qual é o seu sobrenome? Não importa. O que importa nesta noite é a poderosa palavra do Senhor que irá sair da sua boca, e aquele vale de ossos secos vai ouvir e vão reviver.